Estou animado de estar aqui com vocês hoje, nessa manhã. Deus foi bom com a gente, amém? Mudou o clima, não está aquele calor de torrar. Eu acho que muito disso a gente deve ao Magalha, porque sempre que vem alguém de São Paulo para cá, o clima muda, amém? Então, muito obrigado, Magalha. E eu gostaria de começar a pregação de hoje orando com vocês e orando especificamente pelo Renan e pela Ionara e pelos familiares deles. Infelizmente, o primo da Ionara, o João, um garoto de 16 anos, ele veio a falecer hoje. Então, eles não estão aqui por conta disso. E eu gostaria de orar com vocês agora pela família do Renan e da Ionara, amém? Vamos orar. Pai querido, Pai amado, Deus eterno, primeiro, Pai, eu agradeço de coração por poder estar aqui hoje com os meus irmãos. Agradeço por poder louvar a Ti, Pai. O Senhor é um Deus grandioso, soberano. Pai, nada escapa ao Seu controle, Pai, que a gente possa confiar nisso de todo o coração. Oro também, Pai, nesse momento, pela família do Renan e da Ionara, Pai. Felizmente, Pai, o João faleceu, mas o Senhor está no controle de tudo, que o Senhor possa confortar os corações dos familiares, Pai. E que o Seu nome possa ser glorificado em todos os tempos, Pai, em todas as circunstâncias. Assim que eu te oro, Pai, eu peço pela família deles, que o Senhor possa também trazê-los para perto de Ti, Pai, de verdade terem um relacionamento com o Senhor, Pai. Muito obrigado por tudo, Pai, por esse dia, em nome de Jesus, amém. 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 O Pedro, ele começou hoje, na verdade ele fez o bem-vindo falando sobre orações impossíveis. Isso. E eu vi enquanto ele pegava ali com os irmãos algumas orações impossíveis, para poder falar aqui. E curiosamente, mas não coincidência, eu também vou falar sobre orações impossíveis Muito hoje, bom, amém? Deus deve estar querendo falar sobre isso aqui, amém? Amém. Eu quero falar um pouco, compartilhar um pouco da minha experiência com as orações impossíveis. Em 2014, eu ainda não era um discípulo, eu fui encorajado, meio que pressionado, pela minha mãe a fazer uma lista com pedidos. E eu tenho a foto dessa lista até hoje, e ontem eu consultei ela. Tá lá, 2014, e uma lista com 10 pedidos. E eu me lembro que na ocasião, no topo da lista, eu coloquei o seguinte item: evoluir com Deus. Eu coloquei assim, evoluir com Deus. Isso em 2014. Interessante porque eu não usei a palavra evoluir por acaso. Na verdade, eu queria evoluir, ali para mim era no sentido de dar alguns passos com Deus. Não muitos, mas alguns. Tanto é que o restante da lista está totalmente voltada para mim, para os meus interesses. Mas eu achei por bem colocar ali, evoluir com Deus. Eu já me sentia muito desesperado no mundo, muito vazio, mas mesmo assim eu tinha medo de assumir um relacionamento com Deus. E Deus foi muito bom comigo, porque Ele pegou esse meu desejo e Ele viu que eu necessitava de mais do que evoluir com Ele. Eu necessitava de uma conversão verdadeira. E no início de 2015, minha vida mudou drasticamente. Coisas aconteceram na minha vida e em abril de 2015 eu fui batizado, amém? Essa foi a primeira oração impossível que eu fiz e Deus atendeu. Incrível, de lá para cá eu ganhei uma convicção de todos os anos fazer a minha lista de orações impossíveis e orar com fé por ela. Em 2016, final de 2016, eu orei para que Carol fosse batizada. Eu botei a Carol lá na minha lista. E em 2017, ela foi batizada, amém? Em 2018, no final de 2018, eu orei para que eu pudesse me casar com Carol. No final de 2017. E em 2018, nós nos casamos, amém? E nessa sexta-feira, nós completamos 5 anos de casados. Irmãos, eu nem preciso falar que eu tenho muita convicção de que Deus ouve as nossas orações impossíveis. O que precisamos é saber como pedir e também saber como orar. E eu quero falar um pouco sobre isso hoje. Nós estamos em final de ano e é um costume da igreja, de nós como discípulos,
fazer uma lista de orações impossíveis e orar por todos esses pedidos ao longo do próximo ano. Verdade. E por que isso? Porque tem coisas que fogem ao nosso controle e nós sabemos disso e nós queremos depender de Deus para poder alcançar esses pedidos. Nós queremos nos submeter à vontade de Deus. E eu tenho hoje, aqui nessa pregação, um exemplo de pessoas que fizeram uma oração impossível e Deus realizou, amém? Vamos lá para Lucas 17. Vamos. Título da aula, Orações Impossíveis. Muito bom, vamos, Ismael. Lucas 17, versículo 11. A Bíblia diz: a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele, ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Uau! Então aqui fala de 10 homens que pediram algo impossível para Jesus. Se você não sabe, naquela época, a lepra era tida como uma doença sem cura. O que acontecia com o leproso? Ele era isolado. Ele era colocado num povoado com outros leprosos e ali ele teria que viver até o fim da vida, porque não tinha cura para a lepra. Só que a lei dos judeus tinha uma especificação para um caso de cura. Se a pessoa por um acaso fosse curada por um milagre, ela tinha que se apresentar ao sacerdote, que ia examinar essa pessoa, ver se ela foi totalmente purificada e daí ela poderia voltar ao convívio. Irmãos, era muito triste, era uma doença que isolava a pessoa, fisicamente, emocionalmente. E esses homens aqui, eles viram em Jesus, talvez, a última ou única oportunidade da vida deles. Irmãos, ninguém passava por ali. E estranhamente Jesus passou por ali. Esse tipo de cidade, de povoado, era um lugar onde as pessoas preferiam não passar nem perto. E esses homens sabiam disso, tanto é que quando eles se dirigem a Jesus, eles ficam a certa distância. E aqui fala que eles gritaram em alta voz, juntos: Senhor, Jesus, mestre, tem piedade de nós. Irmãos, toda vez que você dirige a palavra a Jesus, isso é uma oração. E aqui 10 homens oraram juntos, em alta voz, pedindo cura. E o mais incrível é que Jesus curou esses homens. Uau! Esse é o relato de uma oração impossível. De várias orações impossíveis, atendidas na hora. Irmãos, quando eu leio algo assim, eu me encho de fé. Dá vontade de sair daqui e já começar a listar as minhas orações. Não só 5, talvez 10, 20. É incrível, porque Deus tem poder para atender as nossas orações. Esses homens pediram e eles receberam. Primeiro ponto de hoje: peça com fé. Amém. Peça com fé. Esse é um princípio importante quando você vai pedir algo a Deus. Você precisa pedir com fé. Mas antes de pedir com fé, você precisa pedir. Alguns de nós perdem a oportunidade de apresentar os nossos pedidos a Deus e de receber aquilo que a gente deseja, aquilo que está alinhado com a vontade de Deus, simplesmente porque a gente não pede. Às vezes eu converso com irmãos e eu mesmo tenho essa tendência de passar por uma dificuldade, de ter um desafio na minha vida e ao invés de apresentar aquilo para Deus, eu simplesmente não peço. Então a primeira coisa que eu queria animar cada um aqui hoje é fazer as suas orações impossíveis. Lista 5 pedidos e começa a orar por isso. Mas é importante que você ore com fé. E o que significa você orar com fé pelas suas orações impossíveis? Eu tenho alguns pontos aqui para você. Eu queria falar para você o que isso significa. Orar com fé significa você perseverar, não desanimar. Alguns de nós começam a orar em janeiro e em fevereiro já abandonam as orações. Irmãos, se você desiste rápido, isso demonstra que você não está muito afim assim. Imagina Deus vendo ali a sua perseverança. Ele quer ver que você é perseverante, que você não desanime, que você continue. Então fé é isso, é você perseverar.
Fé também é você prestar atenção aos sinais. Eu acho incrível porque aqueles homens, eles não foram imediatamente curados, eles foram gradualmente curados. À medida que eles caminhavam em direção a Jerusalém, ao sacerdote, eles iam sendo curados. E muitas vezes Deus ele vai responder às nossas orações de forma gradual também. Eu imagino que esses caras, enquanto eles caminhavam, ele olhou pro dedinho dele e viu o dedinho dele purificado. Isso deve ter animado ele. Nossa, purificou. Deixa eu dar mais um passo. Daí ele viu a mão purificada. Nossa, isso me purificou. E à medida que ele dava passos e ele ia sendo curado, purificado, eles se enchiam mais de fé. Irmãos, Deus dá sinais para nós o tempo todo. E se você estiver atento para perceber esses sinais, isso vai te encher de fé. Preste atenção aos sinais que Deus te dá. Outra coisa, ter fé significa agir. Para pensar, foi uma decisão radical daqueles homens sair do isolamento e caminhar ao convívio antes mesmo de receber a cura. Irmãos, uma pessoa com lepra não era aceita no convívio. Mas quando Jesus falou, vai, eles foram. Foi radical aquilo. E ter fé significa você orar como se tudo dependesse de Deus e agir como se tudo dependesse de você. Irmãos, muitas vezes você é a própria resposta da sua oração. Deus te dá as condições e Ele espera que você haja. Mas muitas vezes a gente quer a mudança, mas não quer lutar para mudar. Se você está orando por uma mudança pessoal, lute por isso. Lute por isso. Haja. Caminhe enquanto Deus produz a mudança na sua vida. Amém? Amém. Amém. Muito bom. E outra coisa, irmãos. Fé significa você se submeter à vontade de Deus. Isso é o mais importante. Você vai fazer a sua lista, você vai apresentar os seus desejos, os seus pedidos diante de Deus, mas o seu pensamento, o seu coração tem que ser de que seja feita a sua vontade, Senhor. Sim, verdade. Isso significa se submeter à vontade de Deus. A resposta para a sua oração pode ser sim, pode ser não, pode ser depois. Mas qual que é o seu comportamento, o seu posicionamento? Confie em Deus, que Deus sabe o que é melhor para você. Amém. Isso significa ter fé. Eu gostaria de compartilhar com vocês um evento que recentemente exigiu muita fé de nós. Vamos lá. Acho que domingo retrasado, se eu não me engano, a gente fez um culto especial lá em Niterói, amém? Irmãos, foi incrível, deu tudo certo. Mas nas semanas que antecederam o culto foi difícil. Nós tivemos muitas preocupações. Uma das preocupações que nós tivemos foi com o clima. O Rio de Janeiro estava pegando fogo, literalmente pegando fogo. Tava difícil. E a gente ficou muito preocupado porque o culto seria a céu aberto. Outra preocupação que nós tivemos foi com a comida. Irmãos, a gente tinha uma expectativa ali de no mínimo 50 pessoas. Uau. No mínimo. E a gente não tinha comida o suficiente para alimentar, acho que nem essa quantidade de pessoas. Pra vocês terem uma ideia, recentemente Carol participou de um evento para 50 pessoas e o orçamento foi de mais de R$2.000. A gente não tinha nem 20% disso. Eu me lembro das minhas conversas com a Elô para falar sobre a comida. Mas amém. A gente estava preocupado com a organização, se iria ter cadeira suficiente. É uma preocupação boa, mas é uma preocupação também. A gente queria que tudo saísse com muita excelência para Deus. Eu me lembro que naquela última semana, a gente tomou uma decisão como igreja, vamos orar. E nós oramos por cada uma dessas coisas. Oramos pelo clima, oramos pela comida, oramos pelas cadeiras, oramos por tudo. Oramos principalmente para que aquelas pessoas saíssem dali impactadas. Irmãos, chegou no sábado, eu fui ao devocional, lá no condomínio do Renan, onde seria o culto, e o clima estava assim, desse jeito, não tinha sol, o clima estava gostoso, uma leve chuva. Quando eu vi esse sinal de Deus em relação ao clima, eu tive certeza que no domingo tudo daria certo. Amém. E foi incrível, nós tivemos uma assistência de 45 visitantes, irmãos. Muitas dessas pessoas estão estudando a Bíblia. O Renato e a Maria pregaram a palavra.
E a comida não só deu para alimentar essas pessoas, como sobrou churrasco. É verdade. Mas o mais importante, elas foram alimentadas espiritualmente. Irmãos, foi incrível. Esse é o poder da oração. Esse é o poder de confiar no poder de Deus. Irmãos, o segredo da oração impossível é você acreditar que nada é impossível para Deus. É verdade. Isso tem que estar na sua mente, no seu coração. Quando Deus, Ele olha para nós, quando nós pedimos para Deus, e Deus ouve as nossas orações, Ele espera encontrar fé em nós. E eu quero animar vocês com uma ação prática que vocês podem fazer para poder aumentar a fé. Algo interessante que a gente pode imitar desses homens aqui é que eles pediram em conjunto. É incrível. Quando você ora com outros discípulos, isso aumenta a quantidade de fé. E Deus, isso chama mais atenção de Deus. Nós somos mais notados por isso. Então eu quero animar todo mundo aqui a não somente fazer a lista das orações impossíveis, mas compartilhar a sua lista com outros irmãos também. Imagina se toda a igreja orar por você. Com certeza Deus vai te dar uma resposta. Pode ser positiva, pode ser negativa, ou pode ser que você espere mais um pouco, mas Deus vai te responder. Então qual que é o nosso primeiro ponto, irmãos? Ao fazer sua oração impossível, ore com fé. Amém? Amém. Esse é o nosso desafio de hoje. Faça a sua lista de orações impossíveis e ore diariamente por ela. Amém. Compartilhe a sua lista com outros irmãos. Vamos ao segundo ponto. Vamos lá em Lucas 17, Vamos, Isma. versículo 15. No versículo 15 diz: um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro? Então ele lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Uau! Eu amo essa passagem, porque aqui fala que de todos os 10, só um voltou. E ele voltou louvando a Deus, ele voltou grato. Ele se colocou aos pés de Jesus e agradeceu. Segundo ponto de hoje: agradeça. Irmãos, a gente vê que gratidão já era raridade na época de Jesus. De 10, só um voltou para agradecer. Apenas um homem. E a gente viu que a ingratidão daqueles outros 9 não passou desapercebida. Jesus perguntou: onde estão os outros 9? A gente precisa entender que gratidão, ela nunca passa desapercebida diante de Deus. Gratidão chama atenção, mas ingratidão chama atenção também. E por isso que a gente precisa lutar para ter um coração grato. E o interessante aqui é que o homem que voltou, ele era um samaritano. O que isso significa? Para os judeus ele era um sem religião. A religião judaica, ela era separada dos samaritanos. Os judeus se diziam o povo de Deus. Os samaritanos não faziam parte do povo de Deus. Mas esse samaritano foi o único que voltou. Isso chama atenção também. E aqui fala que ele voltou louvando a Deus em alta voz. Todos os 10 pediram a Deus em alta voz, mas só um voltou agradecendo em alta voz. E foi o samaritano. É incrível. Porque aqui fala que dos 10 que foram purificados, só um foi salvo. Aquele homem, o coração grato daquele homem rendeu a ele mais do que a purificação da lepra. Rendeu a salvação. Irmãos, e isso é o que nós temos de mais precioso, a salvação. Se você está aqui hoje e você é um discípulo salvo, você não tem motivo para ser ingrato. Na verdade, você tem que ser a pessoa mais grata que existe. A mais grata. Irmãos, às vezes a gente é ingrato pelo aquilo que não tem e esquece de agradecer pelo aquilo que nós já ganhamos de Deus, que foi a salvação dos nossos pecados. Tão importante quanto pedir é agradecer. Depois do culto especial, nós nos reunimos de novo e todos nós oramos em gratidão a Deus. Uau. Nós oramos agradecendo
por cada um dos milagres que nós vimos Deus fazer naquele dia. Nós oramos por cada uma daquelas pessoas que estavam ali e foram impactadas com a palavra de Deus. Por quê? Porque Deus espera ver gratidão em nós. Irmãos, Deus espera que nós sejamos uma igreja grata. A igreja do Rio de Janeiro tem que ser reconhecida por sua gratidão. É isso. Porque se uma parte da igreja é grata e a outra não, Jesus vai questionar: onde estão os outros que também foram salvos? Tem uma escritura lá em Romanos 1. Vamos lá, Romanos 1, 20. Vamos lá. Romanos 1, versículo 20. Diz o seguinte: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus são seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Uau! Irmãos, às vezes nós somos ingratos porque nós achamos que merecemos coisas de Deus. Mas eu quero dizer algo para você. Eu espero que você entenda isso numa boa. Deus não te deve nada. Deus não nos deve nada. Nenhum de nós aqui merecia ser salvo. Mas Deus nos salvou. Por quê? Por graça. Graça é você receber aquilo que você não merece. E às vezes nós queremos abusar da graça. Obviamente que Deus, ele dá graça sobre graça. Quando você recebe um emprego, você fica feliz com isso. Você fica grato. Mas a sua gratidão maior é pela sua salvação. Quando você recebe um namorado ou uma namorada, você também fica grato por isso. Mas o seu coração tem que estar alegre por conta da sua salvação. Sim. Nós não temos motivos para ser ingratos a Deus. E aqui fala algo muito profundo. Aqui fala que não há desculpas para ser ingrato. Aqui fala de pessoas que eram indesculpáveis, porque uma vez conhecendo a Deus, não renderam culto a Deus, não foram gratos a Deus. Irmãos, quem pode conhecer mais a Deus do que um discípulo que teve contato com a cruz de Cristo? Aqui fala de pessoas que ficaram com a mente fútil. Irmão, se a cruz de Cristo não é o suficiente para você ser grato, se você precisa das coisas desse mundo, então você está valorizando mais coisas fúteis do que a cruz de Cristo, que é realmente real para nós. Nós precisamos ter gratidão. Quando você ora pedindo coisas impossíveis para Deus, você já tem que orar com um coração grato. Amém? Um coração animado. Nossa gratidão não deve estar condicionada a bênçãos, mas condicionada à cruz. Irmãos, eu sou muito grato aqui por cada um de vocês. Eu vi muitas conversões aqui no Rio de Janeiro. Eu vi praticamente todas aqui. E toda vez que eu vi alguém sendo convertido aqui, isso só aumentava a minha fé e me deixava com o coração mais grato a Deus. Amém. E às vezes, quando eu tenho a tendência de ser ingrato, de reclamar, de ficar pensando nas coisas que eu não tenho, ao invés de agradecer pelas coisas que eu tenho, eu gosto de lembrar tanto da minha conversão, quanto dos milagres que eu vi aqui no Rio de Janeiro. Muito bom. Eu quero animar vocês a pensar, a meditar na salvação de vocês diariamente. Isso vai produzir um coração grato. Isso vai fazer com que cada um de nós aqui sejamos gratos em todas as circunstâncias. E essa é a vontade de Deus, como diz em 1 Tessalonicenses 5,18. Que a vontade de Deus é que a gente dê graças em todas as circunstâncias. Estando o clima bom, o clima ruim, glória a Deus, graças a Deus. Amém? Amém. E alguém que me inspira bastante com um coração grato é o Lucas Tria. Eu não sei onde ele está, mas ele está aí. Está ali. Irmãos, eu percebo a gratidão do Lucas pela maneira como ele serve na igreja. Uma das características de uma pessoa grata é a alegria, a outra é a servidão.
O Lucas, ele demonstra gratidão a Deus com atos de gratidão. Ele me mandou mensagem esses dias durante a semana e ele falou sobre uma pessoa que está estudando a Bíblia, sobre o Léo. E eu fiquei bastante impactado porque ele conversou comigo sobre os estudos e depois, no final da mensagem, ele mandou assim: eu gostaria que esse cara fosse batizado enquanto eu estiver aqui no Rio de Janeiro. Eu falei, uau, esse cara tem muita fé. E ver como ele está conduzindo o estudo com o Léo, como ele está perseverando pela vida do Léo. Irmãos, isso é a reação natural de uma pessoa grata. Uma pessoa que se satisfaz com a cruz, que não precisa de muito mais para poder se sentir feliz. O meu desejo é que cada um de nós aqui tenhamos um coração grato como o do Tri, amém? E isso pode entrar nas suas orações impossíveis. Ore para ter um coração mais grato. Se você está estudando a Bíblia, eu quero animar você a dar uma resposta de gratidão a Deus. Amém. Se você está estudando a Bíblia, não entre para as estatísticas do mundo, dos ingratos, de 10 por 1. Seja esse um que volta a Deus e demonstra sua gratidão louvando a Deus. Avance nos estudos, tome as decisões que você precisa para ter um relacionamento verdadeiro com Deus, amém? Irmãos, lembre diariamente da sua salvação e agradeça a Deus em suas orações. Esse é o desafio que eu tenho para vocês nesse ponto. E para finalizar, irmãos, eu gostaria de reforçar que você liste os seus pedidos impossíveis, que você ore com fé e que você agradeça a Deus sempre, desde já. E para Deus seja glória. Amém.